Um romance, ou se escreve ou se vive. Com essa frase de Luigi Pirandello, eu apresento para vocês Amore Gelato, uma deliciosa viagem pela Itália. E você é meu convidado. Vem comigo? Esse é o livro Amore Gelato, que a Intrínseca traz para o Brasil, da Jane Evans. Nele vamos conhecer a história da Lina. Lina é uma adolescente, que acaba de perder a mãe e fica com a missão aí de realizar o último desejo da sua mãe. E qual é esse último desejo? É ir para a Itália e morar aí com um amigo dela da época que ela morou na Itália, Então, o último desejo da mãe aí, Então é que ela vá morar com esse amigo na Itália. Então, Lina acaba realizando esse último desejo, Após a morte da mãe, acaba se mudando aí para a Itália, Vai morar em Florença. Então, da noite por dia, ela se vê aí morando se vê nas paisagens aí da Toscana, Nas famosas paisagens da Toscana. Mas ela vai morar aí com um desconhecido, Um amigo da sua mãe, e ainda por cima morar num cemitério, Então, imagina só o drama dela, mudar de pai, perder a mãe, mudar de país, morar com um desconhecido e ainda por cima num cemitério, Mas isso não é de tão ruim assim, Na verdade, ela se muda para Florença, Se muda para a Itália. E o cemitério também não é um cemitério qualquer. É o memorial de combatentes da Segunda Guerra Mundial, O memorial americano aí dos combatentes da Segunda Guerra Mundial. Bom, é assim então que ela conhece Harold, Esse amigo da mãe aí da época que ela estudou em Florença, Então a mãe dela era uma fotógrafa, E ela estudou aí um período em Florença, e onde ela conheceu esse amigo, Então a Lina vai morar com esse desconhecido, Então até então para Lina, Bom, até aí tudo bem, até aí ela chega em Florença, conhece Harold, Conhece Sônia, que é uma pessoa que trabalha também no cemitério junto com Harold, E a vida da Lina começa a mudar a partir daí. Ela recebe aí um diário e ela vai trilhar esse diário, Vai começar a seguir esse diário junto com o que acontecia com a mãe. Então, na verdade, faltam algumas peças do quebra-cabeça aí da história da mãe. Então, aí tem ela vai juntando esses quebra-cabeça aí da história da mãe, Bom, também nessa parte, quando ela chega na Itália, ela conhece dois rapazes, Então o Lorenzo, que vai ser aí um amigo amigo daqueles amigos que é para toda a vida, Então aquele amigo que vai topa tudo com ela, vai pesquisar as coisas junto com ela. E também o Thomas, que também faz parte aí dessa amizade dela, que vai ajudar ela tanto a se firmar nesse novo país, Então se adaptar a esse novo país, e também aí seguir as aventuras da Lina aí, descobrir aí o diário, percorrer os passos da mãe, Bom, então Lina acaba aí embarcando numa grande aventura aí, que é seguir o diário e ir visitar vários pontos turísticos aí, vários pontos que a mãe visitou, Então ela acaba lendo o diário aí aos poucos, Então ela vai lendo um pedacinho do diário, vai visitar um ponto turístico que a mãe citou no diário, lê o diário mais um pouquinho, vai visitar outro ponto, e assim vai trilhando aí todos os passo a passo da mãe e descobrindo coisas que a mãe, coisas do passado da mãe, inclusive histórias do seu pai, Ela não tem informação do seu pai, ela não conhece a história do pai, e dentro desse diário vai explicar todos os passo a passo de como ela conheceu o pai da Lina, como depois ela engravidou, e todo o processo aí ela vai descobrir na Itália. Então é um desejo da mãe, a mãe fez isso com ela, a mãe mandou ela para a Itália assim que ela falecesse, que ela vai ir para a Itália, e ela mandou o diário, a Sônia acaba entregando esse diário para a Lina, e a Lina aí acaba perseguindo aí os passos da mãe através desse diário, seguindo os passos da mãe e descobrindo tudo a história. Bom, Jane então usa esse pano de fundo, usa Florença como pano de fundo, E Florença é um lugar inspirador, Então a própria a contracapa do livro diz, Florença é o lugar perfeito para se apaixonar e o pior lugar do mundo para se ter o coração partido. Então é isso. Então Florença aí inspira, a Jane a compor esse livro, Então a escrever esse livro. E Florença é o berço da arte renascentista, o berço da arte e da arquitetura renascentista,
É a cidade natal também de Dante Alighieri, né? Então, o criador aí da epopeia Divina Comédia, um dos mais importantes, um dos poetas mais importantes da história, né? Sua obra aí teve um grande impacto na literatura ao redor do mundo, né? Florença também foi a capital da Itália, né, por um bom tempo, né? Então foi governado aí pela família Médici, né? Foi governada pela família Médici por um período, né? Médici também é citado no livro, né? Então tem uma menção ao Médici, né? A família Médici era uma família muito importante de Florença e da Itália também, né? Era uma família de banqueiros, né? Eles eram banqueiros do Papa, né? Banqueiros do Vaticano. Então eles tinham ali uma importância política naquela época e eles foram um grande incentivador da arte, né? Então os Médici eles teve boa aí, influência aí no nascimento da arte renascentista. Então tem algumas passagens aí dos Médici no livro, né? Algumas menção dos Médici no livro. E Médici era tão influente, né, politicamente ali naquela época que eles 4 papas veio da casa de Médici, né? Só para você ter uma ideia, 4 papas vieram da casa de Médici. Então sim, Médici eles eram uma família muito influente e faz essa menção no livro, faz essa menção sobre os Médici, né? Além de citar os Médici, a Jane cita vários pontos turísticos de Florença, né? Como o Domo, né? O Duomo, que é a Catedral Santa Maria del Fiore, né? O Duomo é uma construção bem antiga, né? Datada de 1436, né? Então ela tem uma cúpula, né, de tijolo de terracota. Então qualquer lugar de Florença, em vários pontos de Florença, na verdade, você consegue enxergar a Catedral Santa Maria del Fiore, ou o Duomo, como ela é conhecida também. Então ela tem uma passagem no livro aí que diz que ela vai visitar essa catedral, vai lá enxergar, vai tirar foto da catedral. Então a Lina, né, acaba indo conhecer a catedral também. Então a catedral ela é uma construção muito importante de Florença, né? Então esse poder arquitetônico dela, esse você poder enxergar ela de vários pontos de Florença faz com que tenha essa beleza aí, né, dessa catedral. Outro ponto também que fala no livro é a Ponte Vecchio, né, ou a Ponte Velha, né? É também outro ponto turístico de Florença também, um cartão postal de Florença também sobre o rio Arno, né? Então ele é feito de arcos medievais aí sobre o rio Arno, né? E ela também tem uma importância histórica muito grande para Florença, né? Tem até uma história sobre a Ponte Vecchio que eu acho interessante, que é da Segunda Guerra Mundial, que quando a tropa alemã, né, em recuada, eles recuaram a tropa e eles destruíram várias pontes no rio Arno. E eles preservaram a Ponte Vecchio, eles não destruíram a Ponte Vecchio, eles destruíram as outras pontes, mas a Ponte Vecchio não. Bom, isso era um ato comum em guerras, em conflitos, né? Você destruir a ponte para retardar aí o processo, o progresso do inimigo, né? Então você recua sua tropa, destrói a ponte, você dificulta que o inimigo avance, né? Então eu tenho aqui uma história no canal que eu já contei, que eu vou deixar aqui no card, sobre a Ponte da Esperança. Que isso aqui no Brasil aconteceu também, com duas vezes, em 2 conflitos armados, a ponte foi destruída. Então isso é um ato comum de se fazer em guerras, né? Então você destrói a ponte para evitar aí o avanço do inimigo, né? Bom, e diz que quando aconteceu essa história de eles não destruir a Ponte Vecchio, foi justamente a mando de Hitler, né? Então Hitler falou, não destrói a Ponte Vecchio, pode destruir todas as outras pontes, mas a Ponte Vecchio se deixa inteira. Então isso é uma parte histórica aí que eu acho interessante, uma curiosidade, né? Sobre a Ponte Vecchio. Então é uma ponte bonita assim de se fotografar, muita gente vai lá fotografar a Ponte Vecchio, né? Estou trazendo algumas imagens aqui para você da Ponte Vecchio, então é um cartão postal também aí de Florença. E fora isso também os outros pontos turísticos, né? Como a Fontana del Portellino, né? Que é aí uma estátua de um javali, que tem uma lenda que diz assim, que quando você passa a mão no focinho da estátua, a sua volta para Florença está garantida, né?
Então ela vai lá, passa a mão no focinho, então tem toda essa parte histórica, né? Tem também o Rapto da Sabina, né? O Rapto da Sabina é aí um episódio histórico, né, de Roma, que conta aí o rapto das filhas do pessoal de Sabina, né? As filhas de Sabina, né? Então Roma ele tinha mais homem do que mulher, e eles organizaram uma festa, e nessa festa eles raptaram as filhas, né? As mulheres desse vilarejo chamado Sabina. Então por isso que chama-se o Rapto das Sabinas, né? Então essa obra ela é muito importante ali para Florença também, porque muito da arte renascentista e muito da arte renascentista vem desse contexto também, né? Então isso inspirou bastante obras aí na parte do renascentista. Então é isso. É um livro leve, é um livro que conta muito esse contexto histórico, né? Já que se passa em Florença, e Florença ela respira história, né? Então esse livro se passa em Florença e ela respira história. Jane, não escrever esse livro, Jane morou, né? Jane mora americana, mas morou em Florença por um período, e esse período que ela morou em Florença, então ela traz a vivência dela dentro desse livro. Então os pontos turísticos, então todo esse detalhamento do livro na parte histórica se dá desse tempo que ela morou lá. E tem também, ela relata isso, que ela tinha uma amiga que morava nesse cemitério, né? Então essa amiga morava no cemitério, corria entre os túmulos, né? Então isso serviu de inspiração para criar a Carolina, né? A Lina, né? Então a Carolina ou a Lina foi criada através dessa amiga dela que corria por lá. Bom, é um livro leve, é um livro gostoso de ler, é um livro que você lê ele com prazer de ler, a história que vai fluindo legal. Em alguns momentos da história você ri com a Lina ou com o Lorenzo, você às vezes fica bravo com ela, por que ela não lê o diário logo, né? Então é uma outra coisa que o livro traz, essa parte do diário, né? Eu não sou muito fã em leituras aí epistolares, leitura que fala sobre diário, ou com recorte de jornal, ou com cartas, né? Mas esse livro, a Jane ela consegue aí mesclar essa história legal, ela consegue sintetizar legal esse diário dentro da história, né? Então você tem trecho do diário que ela lê um pouquinho e vai visitar o lugar, lê mais um pouquinho e vai visitar, lê mais um pouquinho e vai conversar com o Lorenzo ou com a amiga dela que ainda está nos Estados Unidos. Então você percebe que isso ajudou bastante na narrativa, né? Não foi uma coisa assim que eu, por não gostar de narração de diário, eu acabei gostando dessa narração, sim, né? Então é um livro gostoso, é um romance clichê, né, dentro desse aspecto, mas que ele não decepciona, tá? É um livro muito bom, eu indico ele aí, né, para quem quiser ler. É um livro muito bom, um livro leve, um livro gostoso de ler. Ele se passa mais a história da mãe da Lina do que a própria história da Lina, mas a Lina vai ali, na verdade é um grande quebra-cabeça, né? O diário para Lina é um grande quebra-cabeça. É a história que faltava do seu pai, da parte da mãe que antes de a Lina nascer, né? Antes de ela engravidar da Lina ou da Carolina. E aí é um grande quebra-cabeça esse diário, né? Então são as peças que faltavam para construir a história da Lina. Então faltava mesmo, né? Aquela informação, faltava ela conhecer a história do pai dela, e ela vai aí descobrir a história do pai dela através desse diário. Então é bacana por isso que a história é leve, a história é contada no ponto de vista da Lina, né? Então de uma adolescente, né? Dos seus 17 anos, né? Por aí, 16, 17 anos. E se passa nesse período. É um período curto aí, ela tá lendo o diário ali, alguns dias só, né? Não é assim, né? Semanas, né? Mas ela não lê o diário, né? Às vezes o que dá raiva, ela não lê o diário todo de uma vez, né? Em vez de ela pegar o diário e ler todo de uma vez, é um diário curto, não chega a ser um diário de muitas páginas, né? Então ela vai ler um pouquinho, 2, 3 páginas, corre visitar um lugar. Lê 2, 3 páginas, corre contar para um amigo. O amigo lê em 2 horas o diário, assim, ele pega o diário e lê rapidinho. Então você fala assim, por que ela já não leu esse diário todo de uma vez, já não descobriu tudo que tinha que descobrir, né? Ela vai descobrindo conta-gotas aí a história, né? Mas é legal, acho que é por isso que se torna legal, é por isso que se torna bacana essa leitura. Eu gostei muito, né? Indico para vocês.
Deixa no comentário se vocês, quem já leu, deixa no comentário aí se gostou, se não gostou. Quem não leu ainda, a expectativa de ler. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. É a minha experiência de leitura aí com o Amor Gelato. Então foi uma experiência muito boa. Espero que quem leu tenha gostado, né? Se não gostou, põe aí também se não gostou, por que não gostou, né? Se tem expectativa para ler, né? É isso aí, espero que tenha gostado. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Se já for inscrito, muito obrigado pela presença mais uma vez. Deixa aquele like, isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. E é isso aí, até a próxima. Valeu!